Tá aqui para reagir ao canal Victorando Fute, ao vídeo. O gigante caído de cada país. E esse foi o patrocínio do Edson. Muito obrigada pelo patrocínio, ele ajuda muita gente. E bora lá reagir. Bora. Durante décadas, esses clubes conquistaram tudo que um time pode sonhar. Ligas, copas e até mesmo mundiais. Alguns viraram verdadeiros colossos, colocando o terror em uma geração de adversários e provocando a soberba nos seus próprios torcedores. Eles pareciam inabaláveis. Porém, todos eles passaram por algo que ninguém imaginava: a queda. Mas não uma queda comum. Esses times eram temidos e respeitados em todos os campeonatos que disputavam. Porém, hoje acumulam anos de seca e miséria de títulos. E hoje é isso que veremos: o gigante caído de cada país. Essa introdução provavelmente te deixou meio oriçado, meio arrepiado, eu sei, né, rapaziada? Eu provoco isso nas pessoas, deve ser o assim, master às vezes as de pessoas cada me país. veem e se arrepiam. Rapaziada, então o que acontece? Como eu já digo, essa introdução ficou braba e eu quero pedir pra você, meu parceiro, antes de começar o vídeo, já se inscreve no canal. Se você nunca me viu antes, é a primeira vez que você tá me vendo, se inscreve no canal, que no final do vídeo, se você não gostar, você se desinscreve, beleza? Eu garanto aqui o selo, ó, selo de qualidade, ó. Eu garanto que você não vai se arrepender, beleza? E agora você vai ver o gigante caído de o gigante, eu país. penso no gigante da colina. Começamos com a Itália, onde o gigante caído, adormecido em um sono profundo, sem dúvidas, é o Milan. Um dos maiores clubes da Europa e do planeta, mas que há anos está longe de ser o monstro que já foi um dia. Nas décadas de 80, 90 e no início dos anos 2000, esse time era um terror mundial e nacional, com figuras como Maldini, Van Basten, Seedorf, Kaká, Inzaghi e muitos outros monstros que vestiram essa camisa. O Milan se tornou um dos maiores campeões nacionais com 19 depois não teve títulos, ninguém bom. Mas nos últimos 14 anos venceu apenas uma Série A, a de 2022, e acumula temporadas vergonhosas ficando na parte de baixo da tabela. Isso para um clube como o Milan é um vexame sem tamanho. Na Champions, a última final disputada foi há 20 anos atrás, em 2007. E a história do Milan recente é completamente manchada em relação ao que esse clube representa no futebol europeu, né, mano? Porque caramba, não ganha nada, achar o escudo aqui, ó. Isso aqui, cara, isso muito aqui em cima, representava medo. Você via isso aqui, pô, o cara que torcia pro outro time falava, meu Deus, é o Milan. Ainda assim, o Milan é o segundo time com mais Champions conquistadas na história, com 7 títulos. Mas o último título... Tipo, não anula tudo que já foi antes. Sim. E tudo que ele ganhou ontem... Ih, olha... O problema é o que veio... É o Cafu pra depois, né? O Cafu. Sim. Que aí é que é o problema. Sim, é que os outros vão e agora não consegue mais, né? E ele vai ficando pra trás. O título também foi em 2007. Já se passaram quase 20 anos e não venceram mais. Realmente é um clube que dormiu no tempo, mano. É um gigante caído e adormecido. O mais preocupante é que nem sequer são considerados um candidato sério à briga pela Champions. Hoje em dia ninguém fala, pô, o Milan vai... o Milan é favorito na Champions. Não, a gente não tem esperança do Milan ganhar a Champions, nem ganhar o campeonato italiano tão cedo. O campeonato italiano é mais fácil, mas mesmo assim não é favorito, o que era uma coisa normal. Antigamente o Milan era favorito em qualquer competição. Essa foi a queda do Milan. França. Atualmente o PSG se tornou o clube mais poderoso e sinônimo de força na França. Mas anos atrás não havia dúvidas de que o Olympique de Marselha era muito maior do que o PSG. Marcaram época no fim dos anos 80 e começo dos anos 90, vencendo várias ligas e uma Champions League, sendo o primeiro time francês a conquistar uma Champions League, rapaziada. Então, durante muitos anos o Olympique zoava os adversários, tinha canções falando, pô, só a gente tem Champions. Na França, só a gente conquistou a Champions. E o Olympique de Marselha era um dos clubes mais respeitados lá da França. E vamos ser sinceros, isso aqui prova que a Liga Francesa nunca foi isso tudo, né? Nunca foi, mas a gente fala disso depois. Aí se eu falo que o Brasileirão é melhor que a Liga Francesa, tem gente que fala que eu sou doido, mas peraí. Porém, nos anos 90, o Marselha ganhou sua primeira Champions, vencendo simplesmente o Milan na final. Na década de 70, que foi um dos anos de ouro aí do Olympique de Marselha, ele foi bicampeão francês e bicampeão
campeão da Copa da França. Mas hoje em dia tá meio difícil até de chegar a disputar uma Champions League, né, mano? Quanto mais ganhar, né? Então tá bem longe. Não vence a Ligue 1 desde né? 2010 e nos últimos 33 anos só ganharam uma Liga da França. E agora nem poder dizer que eles são os únicos franceses que ganharam Champions, eles podem mais porque o PSG ganhou nessa temporada. Outro gigante adormecido na França é o Saint-Étienne, que até 2022 era o maior campeão da... Saint-Étienne. Você sabe que realmente eles não têm moral quando você nunca nem ouviu falar, né? É verdade. É verdade, eu nunca ouvi falar. Gente, mas assim, o problema é o quê? O problema é o treinador, é o Às técnico. vezes o clube começou a dar ruim. Não consegue encaixar os jogadores numa coisa direita, então... Provável, não sei. Normalmente Porque... são várias coisas, né? Que vai... Coisas pequenas que juntas... Né? Entendi. A França com 10 títulos, mas não vence desde 1981. Desde então, sofreu 4 rebaixamentos. E o último foi em 2022. No mesmo ano que ele foi rebaixado, o PSG passou eles como o maior campeão nacional. A Argentina. Eu poderia sem medo falar do Boca Juniors, que com 6 títulos de Libertadores é o segundo maior campeão da história. Mas vive uma seca de 18 anos sem ganhar Libertadores da América. A última vez que o Boca foi campeão da América foi em 2007 e ainda amarga 3 vice-campeonatos nos últimos anos, perdendo pro Corinthians, River e Fluminense. Porém, o Boca... meu anjo. Engraçado, então só... Não, então, tipo, eles são... o resto do mundo, em questão de moral, talvez não tenha tanta mais, porque já tá 18 anos pendente aí. Mas lá na Argentina, parece que só tem 2 times. Na Argentina parece que só tem o Boca e o River. Parece que só tem esses 2, porque, caraca... De resto, a gente... Acho que é internacional de alguma coisa lá, até... Mas é que eles são tão fortes... Que parece que os outros não tem muito... Independente de estar ruim ou não, tem muito Boca pra cantar aí. É verdade. Ainda tem muita representatividade nacional, né? Tá sempre chegando nos campeonatos. Em 2022 foi campeão aí da primeira divisão lá da negócio é isso, é nacional, mas né? tem um gigante que caiu muito mais que o Boca na Argentina. Eu acho que caiu no poço do esquecimento. Independente, isso, era isso que eu tava querendo falar. Internacional não. Era isso aí que eu queria falar, mas eu acho que tem mais de um independente, não tem? Não sei. Mas é um que tem até... Na taça, não é? É Independiente, né? É, isso mesmo. Independiente. Independiente é simplesmente o maior campeão da história da Libertadores, com 7 títulos. Porém, não conquista a América há 41 anos. Eita, fala 41 anos, não tem como não lembrar do Edenilson, né? Edenilson! 41 anos! Mas falando do Independente, o último título na Libertadores foi em 1984, quando venceu o Grêmio na final da Liberta. Rapaziada, eu vou trazer depois, eu posso abordar isso, mas curiosamente depois colocaram o VAR, não teve muito argentino mais ganhando a Libertadores, né? Não sei, isso aí é um tema pra gente abordar depois. O Independente também já foi o maior campeão argentino, mas não conquista um título nacional desde 2002 e ainda teve o primeiro rebaixamento da história em 2013. O último título razoavelmente relevante do Independente foi em 2017, quando venceu o Flamengo lá na final da Copa Sul-Americana, mas de lá pra cá não ganhou mais nada de importante. Independente, meio triste. Um gigante que morreu há anos. Agora vamos pra Alemanha. Na Alemanha, se a gente for falar gigante mesmo, lá só há um gigante. Os outros clubes são grandes, mas 2 grandes deixaram de ser o que era. O Borussia Dortmund, que não vence a Bundesliga há mais de 15 anos e não ganha a Champions desde 1997. Borussia por isso é que eu o não terceiro conheço. maior campeão da Alemanha com 8 títulos. O segundo tem 9 e o Bayern tá em primeiro com 33. É muito desequilibrado, né, meu parceiro? Pelo amor de Deus, mano. E o Hamburgo, que brilhou no fim dos anos 70 e início dos anos 80, com 3 Bundesligas e uma Champions. Desde então, não ganharam mais nada. E em 2018, foram rebaixados pela primeira vez. Ficaram 7 anos na segunda divisão, mas finalmente voltaram à Bundesliga em 2025. Agora vamos na Inglaterra.
Milagres. E lá não há porque às vezes atualizou o as gigante coisas, sei lá. adormecido é o Manchester United. Em 2013, o Manchester venceu seu 20º campeonato inglês e era disparado o maior vencedor que a gente viu, do né? país. Ninguém se igualava ao Manchester United. O Manchester United dominava tudo. O Manchester United era imbatível na Inglaterra. Os outros times tinham que correr pra tentar chegar perto deles, né? Quem chegava ali, tradição também é o Liverpool. Mas o Manchester United, durante um período, dominou muito lá na Inglaterra, mano. Mas desde 2013, é um nome nunca grandão, mais o United foi o mesmo. Em 2025, o Liverpool empatou com 20 títulos. E o United, que já foi muito temido na Europa, com 3 Champions, não conquista uma desde 2008. E hoje não briga nem na Premier League, quanto mais na Europa, né? No cenário da Champions. Mas a gente viu a cagada que foi, totalmente esquecido. Foi Terminou em mesmo, 15º lugar na Premier League da última temporada. Eles não acertavam no técnico, não acertavam no pessoal, a administração tava uma cagada, né? Com certeza. Não, assim, eu acho que é isso também que o Vini falou, que normalmente é relacionado à má administração. Provavelmente é um grande maior problema que desencadeiam outros problemas, né? Porque aí começa a comprar de forma equivocada, aí contrata errado, e aí começa a aí fazer às mais... vezes contrata com um valor completamente que não absurdo, aí não consegue depois bater valor. Sim. E aí não ganha nada. Exatamente. E aí bota um técnico que não tem nada a ver ali. Então começa a virar uma bola, né? Sim. E aí ferra. A última vez que passou das quartas de final foi em 2011. Imagina um clube do tamanho do Manchester United não passar das quartas de final, meu parceiro. É muita vergonha, mano. E atualmente é conhecido como cemitério de jogadores. Todo jogador que vai pro United, mesmo estando em boa fase, volta de lá completamente diferente. Anthony Prime é uma prova disso. O Rashford tá crescendo agora. Cresceu no Aston Villa. Ou seja, no Aston Villa, ele... energia pesadíssima. Com certeza, a energia pesada deixa a pessoa de cara. A pessoa tem que voltar pro início. Foi pro Barcelona, então tem vários jogadores. Casemiro. Tem uma lista de jogadores que eu não preciso nem falar, né, mano? Essa foi a queda do United. No Brasil, há mais de um gigante adormecido. Mas pra mim, esses são os 3 que mais me incomodam, sabe? Eu vou narrar aqui um por um. Mas, mano, esses clubes aqui, a queda desses clubes é muito indignante, mano. Um desses é o Santos, que brilhou nos anos 60 com Pelé. Venceram 6 ligas brasileiras, 2 Libertadores e 2 mundiais. Porém, desde 1970, o Santos só ganhou, depois do Pelé, só ganhou mais 2 vezes o Campeonato Brasileiro, em 2002 e 2004. E ganhou uma Libertadores em 2011 com o show do Neymar. Em 2023, foi rebaixado pela primeira vez em sua história. E vive essa fase horrível até hoje com o Neymar. Voltou pra Série A, mas o Neymar tá tentando ajudar a reerguer o Santos aí. Mas a queda do Santos, uma queda bem boa. Mas assim, dessas aqui, o que mais me indigna é desse time que eu vou falar agora. Essa aqui é revoltante. E eu tô falando dele, São Paulo. Que isso? O São Paulo dominou o futebol brasileiro nos anos 2000, se tornando um dos clubes de maior representatividade nacional e mundial. Porém, o São Paulo não vence o Brasileirão há 17 anos, nem a Libertadores há mais de 20 anos. O São Paulo simplesmente embalou uma sequência de títulos, conquistando o Brasileirão em 91, Libertadores em 92 e 93, Mundial de Clubes em 92 e 93, Libertadores de 2005, Mundial de 2005 e depois ganhou o Brasileirão 3 vezes seguidas em 2006, 2007 e 2008. Simplesmente o São Paulo se tornou uma máquina de títulos que ninguém chegava perto do que o time tava fazendo, cara. Olha o tanto de título em menos de 10, pouco mais de 10 anos, tá ligado? Só que devido a má gestão e muitos roubos, diretorias ruins, São Paulo foi deixando de ser o clube mais rico do país, foi sendo roubado, deixando de lado e hoje vive uma fase onde o São Paulo não é nem de perto o grande clube respeitado e temido que já foi nos anos 90 e 2000. Pô, mas esse é o problema. O pessoal cresce o olho e começa a dar selalau, sabe? Fácil ali, tipo...
Recentemente, o São Paulo ganhou a Copa do Brasil em 2023, título inédito para o clube, mas de qualquer forma, o São Paulo, antes, o escudo do São Paulo era sinônimo de medo e de que o São Paulo ia brigar por título em todas as competições, né? Então, tipo assim, Brasileirão, que era favorito, a gente já falava, São Paulo, tá lá. São Paulo é um dos primeiros nomes que vinha à cabeça, né, mano? E hoje em dia o São Paulo não é mais esse time que todo mundo acha que, pô, vai ganhar, é favorito na Copa do Brasil, é favorito na Libertadores, é favorito no Brasileirão. Não é mais. Comenta aí sua opinião, eu não sou São Paulino, mas assim, mano, pra mim a maior queda que tem é a do São Paulo, cara. Em termos de, tipo, ser um time que era muito relevante e cair pra... Não foi rebaixado nem nada, mas, pô, não é mais aquele time tão temido, né? Mas tem um adversário que bate de frente com São Paulo na queda. E eu estou falando dele, o Vasco. Nossa. O Vasco, durante muitos anos, foi sinônimo de respeito nacional e na América. Eu também. 4 títulos do Brasileiro, uma Libertadores. O Vasco viveu seus anos de ouro de 1970 até os anos 2000. E até chegou a ser vice-campeão mundial em 2000. Porém, depois de 2000, a vida do Vasco só piorou. E nunca mais foi aquele clube respeitado que foi no seu auge. Foi rebaixado 5 vezes pra Série B em 2008, 2013, 2015, 2020 e 2022. E tem como... Torcedor, eu não aguento mais. Mas tô aqui. Para, por favor. O último Brasileirão em 2000. 25 anos sem ganhar o Brasileirão. E o último título importante foi a Copa do Brasil de 2011. O Vasco ainda teve ótimos times, né, mano? Até depois do primeiro rebaixamento, né? O Vasco, cara, eu cresci sempre respeitando muito o Vasco. E eu lembro do último bom time do Vasco que eu assistia pra caramba, que era aquele time que tinha Alec Gol, tinha o Éder Luiz, tinha Diego Souza, Bernardo, Dedé. A gente sempre teve muito medo do Vasco, né, mano? Sempre foi um time muito cascudo. Porém, o que aconteceu com o Vasco recentemente, com a diretoria acabando com o clube sendo rebaixado várias vezes, aí agora virou SAF. A SAF também não dá o prestígio merecido que o Vasco tem. Então, assim, mano, respeitado demais a história do Vasco, mas é uma queda de um gigante, né? Ninguém imaginava, nem o maior torcedor do Vasco ou o maior hater do Vasco imaginava que ele ia estar numa situação de ter passado por esse período tão turbulento. E agora tá esperando, né, pra se restabelecer. Creio que o Vasco tem muito a crescer ainda, vai crescer bastante, mas esse ano vai ser um ano difícil. E esperamos aí que nos próximos 3, 4 anos o Vasco possa voltar a ser aquela elite do brasileiro, né? Vai depender aí da gestão do clube. Mas, rapaziada, pega. Vou te falar. E a gente vê o sofrimento do torcedor vascaíno. A gente tem 2 amigos vascaínos. Não, mas desde que eu sou nova, minha amiga vascaína é sofredora, porque toda hora um vice. A piada na época era vice, porque eu era mais nova, né? Sim. Mas ganhar mesmo. Mas eu lembro que o Vasco jogava bem pra caramba. Na época que eu era nova, sabe? Foi a época que ele falou. Não tinha ideia. Né? De 90 e até 2000, tá ligado? Não, na verdade, eu imaginava, porque tem bastante até gente que torce, né? Assim, até porque quando pensa no Rio, tem os times que são os principais, assim. Assim como no São Paulo e tudo mais. De outros estados. Sim. Mas, pô, é triste, né? É triste ver os times degringolando normalmente por uma administração bosta. Que a galera começa a ficar assim. Com olho grande. E aí começa a pagar tudo. Pô, mas assim, é foda porque tu vê os torcedores, no caso, né? Tu vê o teu time, a casa do teu time meio que caindo, sabe? Perdendo o valor que tinha. Por causa de o vice ainda tava bom. Realmente, o vice ainda era bom, mas não era legal também, só o serviço. Mas é muito melhor do que não ter nada, né? Não chegar nem perto. Amaldiçoado. O Vasco. Cara, não, parece que rolou umas coisas aí, porque, nossa, é muito ruim o jeito que cada um caiu, né? Vai caindo. Eu acho meio deprimente, assim, porque, pô, tinha todo um potencial, né, pros times, eles já estavam lá em cima, na maioria, e aí começa a... Entendeu? Cara, e chega um momento da ladeira abaixo que tá descendo, que parece que não é ladeira abaixo. Tu chega um limite ali, tu vai assim, é penhasco, tá ligado? Bizarríssimo. Jogaram praia. Cara. Eu acho que tá precisando de um prota de anime pra levantar. Exatamente. E aí, Blue Lock. Cadê? Pô, mas
Uma galera. Eu não sabia que São Paulo também tava nessa. Mas é aquilo, ele continua sendo um nomezão, assim como o Vasco também é um nomezão. Quando você pensa nos times de São Paulo, você coloca São Paulo ali na lista, pelo menos eu, que não sou do futebol. Mas o Santos também coloca Santos, né? O nome do Santos. Santos é conhecido, né? Sim. Eu acho que pelo nome todo que teve também, né? Sim. Mas é deprimente. Pô, é muito triste. E tipo, no Brasil não vamos citar um só, não. Vamos citar vários. Vamos botar 3 aí, que tá tudo certo, né? Enfim, gente, esse foi o react de hoje. A gente espera que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like, inscreve no canal que foi inscrito e compartilha pra ajudar. Valeu, bye.